Hoje, vamos explorar a figura fascinante do Arcanjo Miguel, uma personalidade enigmática presente em diversas tradições religiosas. Miguel é único no sentido de ser o único arcanjo mencionado pelo nome na Bíblia, especificamente em Judas 9. A palavra arcanjo vem do prefixo grego eash, que significa principal ou mestre. Isso coloca Miguel em uma posição de destaque, elevando-o acima de todos os outros anjos, e estabelecendo-o como uma figura de grande importância nos céus. Ele é referido como o primeiro príncipe na hierarquia celestial. A menção a Miguel no verso de Judas 1:9 é particularmente notável. Durante seu embate com o diabo, ele disputava o corpo de Moisés. Ao invés de acusar o diabo diretamente, Miguel preferiu dizer, "O Senhor te repreenda", uma citação da versão King James da Bíblia. Esse incidente destaca a singularidade de Miguel. Ele é o único arcanjo a ter tal distinção e seu papel é crucial, pois implica em importância. Miguel é, portanto, o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome Miguel é intrigante por si só. Em hebraico, questiona quem é como Deus. Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, nomeiam seus filhos de Miguel, muitas vezes sem compreender completamente o significado profundo por trás desse nome. Seria uma pena não reconhecer a conexão deste nome com a divindade. Idealmente, cada vez que ouvimos Miguel, nossos pensamentos e sentimentos deveriam se voltar para Deus. Entretanto, há um aspecto interessante nas interações humanas com os anjos, conforme veremos. Muitas vezes, o homem expressa o desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Aqui entra a singularidade do nome Arcanjo Miguel, que nos convida a direcionar nosso olhar para o Todo-Poderoso. Ele se destaca sozinho, pois a Bíblia nunca menciona um grupo de arcanjos, apenas arcanjos individuais. No Antigo Testamento, Miguel é frequentemente associado à nação de Israel. Deus o chama de príncipe do seu povo escolhido. De certa forma, ele atua como um primeiro-ministro angelical, um mordomo divino na administração de Deus do universo. Essa associação com Israel realça a sua importância e o papel único que desempenha na história religiosa. Vamos descobrir como Miguel influenciou não apenas a religião, mas também a cultura e a arte ao longo dos séculos. Fiquem conosco, pois esta jornada pelo mundo dos anjos promete ser tão esclarecedora quanto inspiradora. Vamos continuar nossa fascinante exploração sobre o Arcanjo Miguel e seu papel crucial no julgamento e proteção, conforme descrito em várias passagens bíblicas. Em Daniel 12:1, encontramos uma poderosa profecia. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Esta passagem antecipa uma era de tribulações sem precedentes, mas promete que aqueles cujos nomes estão escritos no livro serão salvos. Este é o momento em que Miguel, como defensor do povo de Deus, assume um papel essencial, protegendo e defendendo os fiéis, independentemente de quem sejam. Além disso, no livro de Daniel, Miguel é descrito como um príncipe e um defensor poderoso. Em Daniel 10:21, ele é chamado de Michael, o seu príncipe. Essa passagem reforça a ideia de que Miguel é um mensageiro divino de lei e julgamento, um tema que se torna ainda mais evidente em Apocalipse 12:7-12. Aqui, Miguel lidera os exércitos celestiais em batalha contra o dragão, uma representação de Satanás, e seus demônios na batalha final dos tempos. Esta guerra titânica no universo simboliza a derrota final de Satanás e das forças das trevas. A Bíblia nos ensina que, na preparação para esta batalha, Miguel prevalecerá. O inferno tremerá e o céu se alegrará. Satanás, conhecido também como o Diabo, foi outrora chamado Lúcifer, o filho da manhã. Mesmo após ele e seus rebeldes serem expulsos do céu, a batalha continua. Parece que Satanás venceu várias batalhas importantes, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seu poder, aniquilado para sempre. Muitos se perguntam como tal conflito pode existir no universo perfeito de Deus. Isso é conhecido como o mistério do pecado. O apóstolo Paulo descreveu em 2 Tessalonicenses 2:7 como é o mistério da iniquidade. Apesar de não termos todas as informações que gostaríamos, sabemos que os anjos caídos se rebelaram contra Deus. Em vez de destruí-los, Deus os lançou no inferno, onde estão acorrentados nas trevas, aguardando o julgamento, conforme descrito em Pedro 2:4. Uma passagem semelhante em Judas 6 atribui a responsabilidade mais diretamente a eles. Vamos mergulhar agora no tema intrigante e complexo da queda dos anjos, um evento que representa um ponto crucial na história da criação. Jude, em sua epístola, escreve sobre os anjos que deliberadamente abandonaram seu estado original e sua própria morada, escolhendo seguir Lúcifer em seu desprezo por Deus após a queda. Essa rebelião,
na qual cerca de um terço dos anjos se juntou a Lúcifer para praticar o mal, é considerada a maior catástrofe na história de toda a criação. Mas uma pergunta importante surge: quando exatamente isso aconteceu? Essa questão é central para entender a cronologia dos eventos bíblicos. A questão não é tanto quando os anjos foram criados, mas sim quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim do Éden. A inferência é que até aquele ponto, até mesmo a criação dos anjos era considerada boa. Então, quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim antes da queda dos anjos e antes de Satanás tentar o primeiro homem e mulher? Esta é uma pergunta aberta e fascinante, similar às crises mundiais atuais. As origens desse conflito são registradas em Isaías 14, 12-14, onde é descrita a queda de Lúcifer. E como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo de luz, descrito em termos deslumbrantes. O profeta Ezequiel também aborda essa queda em uma passagem dirigida ao rei de Tiro, mas que muitos estudiosos interpretam como uma referência simbólica a Lúcifer. Em Ezequiel 28, 12-17, Deus diz: e você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Você era querubim ungido para proteger, eu coloquei você no Monte Santo de Deus. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Aqui, vemos a transformação de Lúcifer, do anjo perfeito até o momento em que a iniquidade foi encontrada nele, um momento que marca sua queda e o início de um conflito cósmico. Continuamos a aprofundar nossa jornada sobre o arcanjo Miguel e a queda dos anjos, explorando agora as consequências dessa rebelião cósmica. Em Ezequiel 28, 12-17, encontramos uma passagem dramática que descreve a queda de Lúcifer. E por causa da tua beleza, teu coração se ensoberbecer e corrompeste a tua sabedoria. Deus declara que lançará Lúcifer ao chão, expondo-o diante dos reis. Acredita-se que, durante essa rebelião, até um terço dos anfitriões celestiais do universo se juntou a Lúcifer. Leslie Miller, em seu livro All About Angels, explica que a Bíblia às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso esclarece porque Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. Em Apocalipse 12, 4, há uma descrição vívida, e sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu e as atirava à terra. O dragão, representando Satanás, se posiciona diante da mulher prestes a dar à luz, pronto para devorar seu filho. Este é um retrato simbólico da luta contínua entre o bem e o mal. A Terra é o palco atual dessa luta cósmica, mas o conflito afeta o universo inteiro. É incrível pensar que nós, em nosso breve tempo neste planeta, estamos envolvidos na batalha do século, uma luta que inclui seres sobrenaturais de outras partes do universo. Tudo começou no Jardim do Éden, localizado entre os rios Tigre e Eufrates, onde a cabeça de Satanás foi ferida, simbolizando a aceleração do poder de Deus à medida que nos aproximamos do fim desta era. O arcanjo Miguel está atualmente preparando seus exércitos para a batalha final, também conhecida como Armagedon. Mesmo que Satanás seja, em princípio, um inimigo derrotado, fica claro que Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. A Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgá-lo e erradicá-lo do universo. Na segunda vinda de Jesus, Miguel estará ao seu lado, proclamando com voz potente o retorno triunfal de Cristo. Esta é a gloriosa notícia da segunda vinda, uma mensagem de vida para todos que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16. Daniel, o profeta, também nos apresenta Miguel em suas orações. Em Daniel 10, 13, é mencionado que Miguel teve que lutar pela liberdade da palavra de Deus. Ele é descrito como um príncipe importante, sempre envolvido em algum tipo de luta espiritual. Em Daniel 10, 21 e 12, 1, Miguel tem uma responsabilidade especial por Israel, sendo chamado de príncipe dessa nação. Ao lermos a história antiga e moderna, percebemos o papel contínuo de Miguel na proteção e na luta pela justiça. Aprofundando nossa exploração da influência angelical, voltamos ao momento em que Daniel se torna fraco e incapaz de falar. Em sua experiência extraordinária, um anjo toca seus lábios, restaurando sua força e capacidade de comunicação. Após cumprir sua missão, o anjo informa a Daniel que voltará para continuar a batalha contra o príncipe dos demônios, destacando a luta constante entre as forças do bem e do mal. Durante todo esse evento, é crucial notar que Daniel não teve alucinações ou sonhos.
Esta foi uma experiência real, uma interação autêntica, validando a realidade dos anjos e sua intervenção nos assuntos humanos. Daniel havia orado fervorosamente em nome dos filhos de Israel, acompanhando suas preces com um jejum de 3 semanas. Essa devoção fervorosa é recompensada com a visita de um mensageiro celestial, que vem assegurar que suas orações foram ouvidas. A mensagem do anjo destaca um princípio importante: um atraso na resposta divina não é uma negação. Deus ouve e responde, mas no seu próprio tempo e maneira. O anjo encoraja Daniel, chamando-o de homem muito estimado e instrui-o a considerar cuidadosamente as palavras que estão prestes a ser ditas. Daniel, abalado e tremendo, ouve o anjo revelar que, desde o primeiro dia em que decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. O anjo enfrentou resistência do príncipe do reino da Pérsia por 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio em seu auxílio. Essa narrativa em Daniel 10, 11 a 14 não só ressalta a realidade da luta espiritual, mas também a intercessão eficaz dos anjos em nosso favor. Além do Antigo Testamento, encontramos referências a Miguel no Novo Testamento. O pequeno livro de Judas, em seu 9º verso, especificamente nomeia Miguel como arcanjo e relata sua luta com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Neste confronto, com a ajuda do Senhor, Miguel sai vitorioso. Em Apocalipse, João descreve uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás e seus anjos caídos. A narrativa ressalta que Satanás e seus seguidores não prevalecem e são expulsos do céu. Miguel, atuando como comandante de um grande exército de anjos, é apresentado como o principal guerreiro de Deus. Essa batalha no céu ilustra a supremacia das forças celestiais sobre as demoníacas. Os anjos são descritos como guardiões infalíveis, possuindo poder incomparável. Eles são protetores eficazes dos santos, demonstrando a invencibilidade dos anjos de Deus. Em Salmo 103, 20, a Bíblia destaca a força superior dos anjos, um lembrete de que, em qualquer guerra, os anjos sempre vencem e destroem completamente seus oponentes. Neste segmento, vamos refletir sobre o poderoso papel dos anjos na cosmologia e na fé. Inspirados pelo Salmo 103, 20, que diz: Louvai ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que executais a sua palavra, obedecendo à voz do seu mandamento, exploramos a natureza invencível dos anjos. Esta passagem bíblica ressalta a força superior dos anjos, que agem como agentes divinos para cumprir a vontade de Deus. É uma lembrança de que, em qualquer batalha espiritual, os anjos sempre triunfam, aniquilando completamente seus oponentes. Os anjos, segundo as Escrituras, nunca falham. Eles se tornam lendários em sua infalibilidade e poder. Nada pode resistir ao seu poder, que se iguala à sua força formidável. Eles são descritos como os guardiões mais eficientes, dedicados à proteção dos santos. Essa característica dos anjos como protetores infalíveis e guerreiros poderosos oferece conforto e segurança aos fiéis, garantindo que estão sob a guarda de seres celestiais que agem sob a direção e autoridade de Deus. Esta compreensão dos anjos como guardiões e executores da vontade divina nos leva a uma maior apreciação de seu papel na história da salvação. Eles não são apenas mensageiros, mas também protetores e guerreiros que lutam contra as forças das trevas. Em tempos de incerteza e luta, essa crença nos anjos pode oferecer uma fonte de esperança e força, lembrando-nos da presença contínua e do poder de Deus em nossas vidas. Ao refletirmos sobre o papel dos anjos, somos convidados a considerar como essa crença influencia nossa espiritualidade e nossa compreensão do mundo espiritual. A presença dos anjos nos lembra que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Eles são um sinal do amor e do cuidado de Deus por nós, oferecendo orientação, proteção e conforto. Os anjos e sua influência na história e na espiritualidade, refletimos sobre o poderoso impacto desses seres celestiais. Através das histórias de Miguel e outros anjos, aprendemos sobre sua força invencível, sua dedicação em cumprir a vontade de Deus e seu papel como protetores dos fiéis. Essas narrativas não apenas enriquecem nossa compreensão do cosmos espiritual, mas também oferecem conforto, esperança e inspiração em nossa vida diária. Os anjos, como mensageiros de Deus, são um lembrete constante da presença divina em nosso mundo. Eles simbolizam a proteção, a orientação e o amor de Deus, reafirmando que, em todas as nossas lutas e desafios, não estamos sozinhos. A fé nos anjos fortalece nossa conexão com o divino e nos encoraja a buscar uma vida alinhada com os valores espirituais mais elevados. Ao concluirmos esta exploração, somos chamados a refletir sobre como a presença dos anjos pode influenciar nossa vida cotidiana. Seja buscando conforto em tempos de dificuldade,
Seja encontrando força na luta contra as adversidades, os anjos são um símbolo poderoso da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Eles nos lembram de que, por trás dos véus da realidade cotidiana, existe um mundo espiritual rico e dinâmico, sempre interagindo conosco. Com esta série, esperamos ter proporcionado uma jornada esclarecedora e inspiradora pelo fascinante universo dos anjos. Que as histórias e lições compartilhadas aqui ressoem em seu coração e mente, trazendo uma nova perspectiva e uma profunda apreciação pela presença celestial em nosso mundo. Que você se sinta sempre acompanhado, guiado e protegido pelos anjos em sua jornada pela vida.